dia! Preto no branco. A importância dos contrastes para a nossa saúde. Essa faixa aqui, por exemplo, você nota que é uma faixa velha, antiga e que também não tem essa tecnologia, né? Onde com a incidência do farol ela reflete. Você vai conhecer a tecnologia de pintura das faixas que permite que os nossos olhos enxerguem melhor no escuro. Pequenos degraus, grandes perigos e uma solução colorida para evitar os riscos. O vermelho, ele como é uma cor bastante contrastante, dá uma diferença visual para identificar o degrau no piso. Hoje a gente tem dicas bem práticas para você não perder nenhum detalhe de nada. E quem está com a gente são dois oftalmologistas, o Dr. Emerson Castro e a doutora Marcela Zippel. Você tem dúvidas? Manda para cá, participa do programa hoje, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga para 4002-2884. Já chegou a primeira participação do dia, vamos dar uma olhadinha aqui, que é da Fernanda. Minha avó está morando na minha casa, vou anotar todas as dicas. Então, Fernanda, pode começar, porque o Marcelo Lages foi acompanhar uma terapeuta ocupacional na casa da dona Ana, que tem 77 anos, para fazer algumas alterações justamente para a casa ficar mais segura. Vamos ver. Pequenos detalhes nas cores dos objetos podem ajudar e muito no dia a dia, principalmente na casa de um idoso. E hoje nós vamos conhecer a casa da Dona Ana. A Dona Ana, ela já tem um problema na visão do olho esquerdo, ela não consegue enxergar direito de um olho. E aí aqui na mesa já tem uma mudança que a Ana Paula, que é terapeuta ocupacional, vai ajudar a gente. O que a gente pode mudar aqui, Ana Paula? Isso, o que a gente pode fazer para facilitar é pôr um jogo americano antiderrapante de cor mais escura para poder contrastar com o prato, com o talher e também o copo. O pequeno degrau entre a cozinha e a área de serviço é um prato cheio para um acidente. Por isso, bota uma cor nele. O vermelho, ele como é uma cor bastante contrastante, dá uma diferença visual para identificar o degrau no piso. A dona Ana costuma vir aqui na área de serviço para poder regar as plantas, então essa fita vai ajudar ela a identificar esse desnível. E aí, dona Ana, ficou mais fácil de enxergar o degrau? Muito. O vermelho ajudou bastante, né? Bastante. As cores também podem ajudar a dona Ana a se guiar pela casa. Essa fita vai ajudar a dona Ana a identificar melhor o piso, dar uma noção de profundidade e guiá-la até os quartos e o banheiro. E a cortina é importante que elas fiquem sempre abertas para o ambiente ficar bem claro. Pode ver que o interruptor é da mesma cor dos azulejos, então é importante identificar com uma fita de cor diferente que já ajuda a dar um contraste. Essa fitinha aqui é uma fita antiderrapante, onde aqui nós podemos ver que tem um degrau. O ideal era que não tivesse esse degrau, mas como tem, a fita ajuda a identificar e também fazer uma superfície para evitar quedas. Ponto positivo para a cortina do banheiro. A cortina do banheiro é de uma cor diferente também do azulejo, então isso ajuda a visualizar melhor. Assim como também os potes. Então, pote de shampoo e condicionador é interessante que seja de cores diferentes para o idoso visualizar de uma maneira mais fácil. No quarto, um abajur ao lado da cama é sempre uma ideia brilhante. E na sala... Nós trouxemos aqui um telefone diferente para a dona Ana ver o que ela acha desse telefone. Nossa, que maravilha! Então, os números são bem grandes, Nossa. As teclas estão grandes também. Vai ajudar a senhora? Maravilha! Nossa, agora eu vou telefonar todo dia. Então. Por controle remoto, um velcro identifica os principais botões. E até a hora do lazer pode ficar melhor. A dona Ana adora um caça-palavras e ganhou um jogo impresso em folha colorida e com letras bem grandes. Meu Deus, que coisa boa! Ficou mais fácil de enxergar as coisas? Muito! Que maravilha, né, doutor Emerson? Pequenas mudanças que fazem uma diferença gigantesca. É verdade. Sabe que é um processo normal, né? Nós estamos um país jovem, mas nós estamos ficando um país mais velho. E a gente não está acostumado ainda a lidar com essas situações. Você vê que na casa da dona Ana, pequenas alterações, pequenas modificações podem facilitar a vida. E quanto mais o tempo passa, mais a nossa visão vai perdendo, assim, a capacidade de enxergar os detalhes? É verdade. Tudo envelhece, o olho envelhece junto.
é natural, a gente, eu até brinco, a gente perdeu os pixels, né? A gente vai perdendo os... Não é aquela câmera quando a gente tinha 20 anos de idade, a gente vai perdendo. Então, essas adaptações são importantes, mesmo que você não tenha doença no olho. Fala, não tenho doença no olho. Mas é importante, porque uma queda nessa idade pode gerar muito problema, muito desconforto e pode atrapalhar a vida da pessoa. Por isso que a gente tem várias dicas simples hoje. Olha só, essa mesa aqui, por exemplo, tudo branco. Toalha branca, louça branca, o copo transparente. Aí você passa aqui, esbarra, você fica pensando que você é o desastrado. Mas, na verdade, o seu olho é que não está com a capacidade de enxergar os detalhes, né? E pequenas dicas aqui podem fazer também muita diferença. Muita diferença, né, Maria? A mesa tá linda, mas fica difícil você perceber aonde tá exatamente o copo, a altura dele, se alguém tem um pouco mais de dificuldade para enxergar. Pro idoso, no almoço de domingo, ele fica até constrangido se ele derruba o copo. Exato. Então, se você puder evitar e ajudar, né, a isso não acontecer, tem soluções boas. E tem algo que fica mais comum também na idade, é que a gente perde um pouco da noção da profundidade, né? Até para beber água fica difícil, você não sabe muito bem onde que tá a boca do copo para encostar e acaba derramando tudo também. Isso acaba constrangendo as pessoas. É verdade. O que a gente pode fazer? Então, uma solução muito simples é a gente mexer com contraste. Uma vez que você determina onde está a altura do copo, fica mais fácil dele alcançar e saber que ali termina ou começa algum outro objeto. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Muito fácil. Uma fita isolante na boca do copo. E aí isso resolve. Já é um começo. Coloca bonitinho, né? não vai colocar igual eu coloquei aqui. Tá. Já começa a melhorar. Sim, já é um começo, já facilita. Porque você já começa a enxergar melhor onde está. E você pode usar também uma toalha colorida, se você tiver uma toalha colorida, um copo colorido. Se você não quiser mudar a cor da toalha, pode mudar a cor da louça, como a gente tem na outra mesinha aqui. Que aqui a gente fez um destaque do jogo americano do Suplaque com o pratinho. Isso também ajuda. Ajuda. São várias as soluções que, com pequenas intervenções, você mantém a independência do idoso. O que é muito importante. É importante para todo mundo, mas falando em população idosa, ele conseguir manter um almoço, o cuidar de si, faz toda a diferença. No banheiro também, né, doutor Emerson? A gente tem aí as nossas saboneteiras aqui, ó, na tua frente. É verdade. Saboneteira, sabonete branco. Na saboneteira branca já fica mais difícil de enxergar, né? É a mesma ideia, né, que a Marcela comentou. Se a gente puder trocar, né, fazer contraste. Porque a gente vai perdendo, as células vão perdendo essa capacidade de fazer o contraste, mesmo com o passar dos anos. Então tá aqui, ó. Se eu tenho a saboneteira branca, eu troco aqui, coloco um sabonetinho vermelho. E aí dou contraste. Então a gente pode fazer essas diversas variações, sabonete, troca a cor de saboneteira, ou troca a cor de sabonete. É uma bobagem, mas para a pessoa que tem dificuldade na visão, isso faz toda a diferença. Olha outra bobagem que faz diferença aqui também, puxador do banheiro, por exemplo, o branco, mais difícil de enxergar, às vezes esbarra o ombro, dói pra caramba isso. Se você tiver, por exemplo, um puxadorzinho vermelhinho aqui, já deu um outro contraste. Mesma ideia, preciso ter contraste para a pessoa conseguir enxergar e facilitar a vida. No tapete, a mesma coisa, sempre tapete antiderrapante, que é fundamental, mas não precisa ser branco, pode colocar uma cor que também vai ajudar nesse contraste, e aí o risco de cair fica muito menor. Fica menor. Tapetinho, importante tomar cuidado com o tapetinho sempre antiderrapante, ou coloca alguma coisa, porque o tapetinho é uma coisa perigosa onde as pessoas caem. Então, sempre antiderrapante e, de preferência, com contraste com cor diferente do piso. E a Marcela deu uma dica maravilhosa aqui, né? Que é a seguinte, gente, para ler mais facilmente um livro de receitas, aquele livro que você adora, por exemplo, basta colocar um papel celofane dessa cor aqui, que é chamado de âmbar. A gente chama de âmbar, é o amarelo, alaranjado, ela dá um bom contraste. Então, sobre o papel branco, ela ressalta a letra escrita, normalmente o preto ou mesmo o cinza. Muito bacana, né? Você coloca aqui, já dá para enxergar muito melhor. São dicas fáceis e permite novamente que essa pessoa mantenha a sua atividade. Quer cozinhar, quer fazer um bolo, né, para a família, poder estar inserida e se sentir útil na família. E importante também na leitura, né? A avó da gente já falava isso pra gente. Filho, não lê no escuro. E ela estava certa. Porque ler no escuro, você tem menos contraste. Então, eu posso até não ter uma iluminação muito boa no ambiente, mas se eu tenho a iluminação focal para ler, para fazer a sua costura, para fazer seu trabalho manual. Então, isso
Também é muito importante. Para evitar aquele chamado golpe de vista, na hora de descer uma escada, por exemplo. Golpe de vista, né? lá no interior. Fala muito isso, né, doutor Emerson? O que acontece é que, assim, com essas doenças degenerativas, a gente pode perder a visão de um dia para o outro. E a gente perde a noção de distância, a noção de profundidade. Então, subir uma escada pode ser um problema. Solução para isso... Bora lá. Bora fazer contraste na escada, contraste. então, né? Simples, bota uma faixinha, compra no material de construção. De preferência, se você achar uma faixa antiderrapante, melhor ainda. Importante colocar na borda, porque o idoso realmente, ou a pessoa que perdeu a visão em um dos olhos, vai se orientar melhor. Agora, olha, a gente vai vendo a imagem, né? Olha só aqui como a gente consegue realmente enxergar onde está o final do degrau. Se a gente for pro degrau de baixo, onde a gente está sem a faixa, a gente não sabe aqui o vão. E aí é muito grande a chance de cair, né? Casa que tem escada, é super importante ter esse tipo de intervenção. E outra coisa importante, à noite o idoso muitas vezes vai ao banheiro. Importante esse caminho estar livre, tomar cuidado e de preferência bem sapato no chão, e bem iluminado. Esse caminho tem que estar iluminado. De preferência, se tiver escada com essa sinalização, faz toda a diferença. Agora, doutor Emerson, vamos explicar um pouquinho da degeneração macular, que é outra questão que fica muito frequente com a idade? Vamos ali no telão para a gente entender o que é a degeneração macular. O olho, eu sempre comento, o olho é como se fosse uma máquina fotográfica. Ele tem várias lentes, né? Tem a córnea, que se eu tiver problema na córnea eu faço o transplante. O cristalino eu posso trocar, a catarata, mas a retina eu não troco. A retina é um tecido neurológico. E com o passar dos anos, especialmente a partir dos 50 anos de idade, a gente tem chance de ter essa doença que chama degeneração macular relacionada à idade. Vamos explicar o que é isso. A mácula é o centro da retina, que é o filme da máquina que a gente fala. Então, a parte nobre da visão e que não tem como a gente trocar. A partir dos 50, mas especialmente a partir dos 70 anos de idade, pode acontecer esse tipo de degeneração e geralmente ocorre por exposição ao sol. Então, países tropicais como o nosso, a gente tem mais exposição ao sol e parece que o sol tem um efeito danoso à retina. E aí forma uma mancha aqui atrás, que é essa mácula que a gente está chamando. E esse sol, ele causa um estresse oxidativo. O que é isso? É um enferrujamento, oxidação, enferruja. E aí pode causar uma mancha no centro da visão, na mácula, e a pessoa enxerga a lateral, mas o centro pode distorcer. Essa degeneração pode ser de um dia para o outro, que a gente chama forma úmida, mas ela pode ser lenta, que é a forma seca, que é uma forma mais gradual. Quando é a úmida, é um pouco mais sério, porque olha só a imagem, a pessoa realmente distorce muito, geralmente num olho, mas pode dar no outro olho também. Então é uma situação bastante frequente e importante, como nós estamos falando de adaptação, a família prontamente ter o tratamento, que hoje em dia, felizmente, tem aplicações que podem tratar, mas ter intervenção na casa, né? Que isso pode gerar uma queda, pode atrapalhar mais do que a própria degeneração. Sem dúvida. Doutora Marcela quer falar alguma coisa? Eu acho bastante importante a gente lembrar que o medo que a pessoa que tem degeneração macular tem é de ficar cega. E a degeneração macular, ela não cega. Ela dá essa mancha central, a periferia fica preservada. É diferente do glaucoma, por exemplo, que acomete a periferia e depois ele chega no final, né, da doença, acometendo o centro. Então, mas essa mancha, ela é muito ruim, porque a pessoa vai ler, tá ali, ela vai ver o celular, tá ali. Ela vai ver o rosto de alguém que está conversando com ela, a mancha tá ali presente. Então, realmente, traz um transtorno, um incômodo, um risco grande. Mas apagar tudo, né, e cegar, ela não evolui para isso. Ainda bem, ainda bem. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai conhecer a tecnologia que permite que a gente visualize melhor as faixas da estrada durante a noite. Que tecnologia é essa? A gente te conta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente vai conhecer agora a tecnologia que ajuda os nossos olhos a visualizarem melhor as faixas no escuro, na estrada e as placas também. É um trecho de uma reportagem que a gente vai rever agora do Auto Esporte. Quem vai mostrar pra gente é a Kalinka Schutel. Existem vários tipos, né, de faixa. Existem faixas mais apagadas, como é o caso dessa daqui, mas que está com uma boa visibilidade, dá para enxergar numa boa. Agora nós vamos entrar em outra, ó. Dá uma olhada aqui, essa, ó, acendeu.
Essa faixa aqui, por exemplo, você nota que é uma faixa velha, antiga e que também não tem essa tecnologia, né? Onde com a incidência do farol ela reflete. Ó, para mim aqui o lado esquerdo, eu só enxergo quando ela está muito próxima. O que define a luminância são microesferas de vidro que são colocadas junto com a tinta usada na pintura das faixas. A esfera só reflete porque a luz do farol passa pelo vidro e bate na tinta. Aí sim, volta para o motorista. Pois é, a olho nu a gente nem imagina a importância da pintura das faixas para nossa segurança. E não para aí. Nas placas também é utilizado o mesmo conceito. Por lei, todas são obrigadas a refletir. E nesse caso aqui, a responsável pela refletância é essa película, que tem a durabilidade mínima de 7 a 12 anos. Placas e faixas se desgastam com o tempo. O período da revisão depende do tráfego na estrada. De 6 em 6 meses, numa com 150 mil veículos por dia, por exemplo. Se o trecho for reprovado, a gente tem que fazer a pintura rapidamente. Bom, e como dá para ver, a faixa simplesmente desaparece quando a gente coloca água em cima. Esse é um dos problemas da refletância, por exemplo, quando chove. E aí o motorista precisa de mais cuidado na hora de dirigir. O investimento em segurança com pistas mais bem sinalizadas pode refletir também em redução de custos de manutenção. Vamos lembrar que à noite você perde algo em torno de 36% da sua capacidade de visibilidade. Por isso que de dia a situação é uma coisa e você tem a luz natural. Quando você usa o farol do carro, ela é uma luz artificial. E o farol, ele precisa, né, refletir em alguma coisa para você ter essa linha que te dá a definição de trajetória, né? Fundamental, não gosto de dirigir à noite, viu, doutor Emerson? Não tem contraste. Não tem contraste. Mais difícil, né? Tem uma pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada aqui, ó, da Mariana, minha xará. Pessoas de olhos claros têm mesmo a visão mais sensível? Vocês dois têm olhos claros. Vocês podem falar, não só sendo oftalmologistas, mas como portadores. Essa pergunta é boa, porque existe a pessoa fala, quem tem olho claro tem visão pior? Não, isso é um mito, né? Agora, olho claro até brinca, é um defeito, é falta de pigmento. Mas então, é tão lindo. Mas falta, é um defeito, porque não protege, é como se fosse uma máquina fotográfica antiga, a pupila, né, ela abre e fecha, e a íris, que é o colorido, ela tem que ser mais pigmentada para proteger a retina. Então, quanto mais clarinha, mais luz entra dentro do olho e, teoricamente, mais sensibilidade à luz. Igual a cor da pele também, Mesma né? coisa. Tem mais uma dúvida, vamos ver de quem é. A Arivane, uma casa com muita claridade pode prejudicar a visão ao longo do tempo? Então, a questão da claridade, da iluminação, a gente tem que ter atenção, porque todo mundo acha que quanto mais luz, melhor. Não é sempre assim. Então, muita luz também prejudica, e se é uma pessoa que tem uma dificuldade para enxergar, quem tem uma certa deficiência visual, a claridade ela estoura. Muita luz fica pior, ofusca. Então, tem que saber balizar, nem iluminar muito, nem pouco, mas o suficiente para dar o contraste. Claridade preservando os detalhes, né? Isso acontece no trânsito também? O trânsito, primeiro, tem que ter muita responsabilidade para dirigir. A gente está comentando, o paciente idoso, como estamos falando do idoso, ele tem mais dificuldade, porque aquilo que a gente falou, os pixels caem. Então, é importante ter certeza que você está firme para dirigir e com uma boa visão. Essa reportagem foi muito legal, né? E as autoridades também têm que pensar nos idosos e essas intervenções são super importantes. Uma dica que eu sempre falo, quem tem glaucoma, que é uma doença super comum, cuidado com esse filme escuro no carro. Se você tiver o seu filme escuro no carro e você tiver glaucoma, você retirar o seu filme, você vai ver. A dica do Dr. Emerson foi muito boa. Faz toda a diferença. Você perde o contraste, especialmente à noite. Tirar os filmes do carro, então, aquele dos filme vidros, escuro, né? Tem questão de segurança, tudo, mas para a visão, isso realmente diminui o contraste. É outro tipo de segurança. É outro tipo. Agora, vamos falar de astigmatismo? A gente vai mostrar aqui como uma pessoa que tem astigmatismo enxerga, mais ou menos. O Ricardinho vai me ajudar, que eu vou colocar aqui um filtro nesta lente. Olha lá. É assim, doutor Emerson? Vai perdendo o contraste? Olha lá. O astigmatismo, ele pode ser desde um astigmatismo muito leve, que a pessoa não percebe absolutamente nada ou percebe muito pouco, desde até um astigmatismo
com graus mais altos e que a pessoa percebe assim. Então, pessoas que têm astigmatismo, especialmente astigmatismo elevado, também fazem parte tem que ter esse cuidado especial para dirigir. A gente estava até comentando aqui, você hoje tem alternativas interessantes, você põe óculos escuros, óculos amarelos, óculos âmbar, que realmente podem facilitar, em cima, inclusive, da lente do astigmatismo, para você dirigir à noite, atividades de leitura. Então, realmente, é uma situação que atrapalha bastante, principalmente para quem tem muito grau, mas hoje, felizmente, nós temos algumas alternativas que podem ajudar. Tem mais uma dúvida, doutora Marcela. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A pergunta da Aline. Vista embaçando, pode ser sinal de catarata? Pode, né? A catarata, normalmente, ela é referida assim, troquei meu óculos e continua tudo um pouco embaçado. Melhorou, mas está ficando tudo embaçado. Então, a catarata, ela acontece justamente no cristalino. O cristalino está logo atrás da íris, é a nossa lente natural. Põe um pouquinho mais para baixo, só para a gente ver. Aí. Ela é transparente. E passa toda a luz para chegar no fundo do olho e a informação chegar até a cabeça e a gente forma a visão. Com o passar dos anos, ocorre uma perda dessa transparência, ela pode ficar mais esbranquiçada, né? Ou pode até ficar mais amarelada. E com isso, a visão fica comprometida como um todo. Ele perde nitidez como um todo. Então, sim, a visão embaçada pode ser catarata. Vale investigar, então. Daqui a pouquinho a gente vai saber, gente, por onde anda Fernando Rocha. Quer saber? Então não sai daí que a gente volta já já. Bem-vindo de volta. Hoje muita participação aqui no programa. Vamos ver mais uma dúvida da Isabela. Degeneração macular pode acontecer por excesso de uso de aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores? Ela usou a hashtag Você no Bem-Estar. Isabela, a gente vai responder, mas daqui a pouco. Antes tem o G1 em 1 minuto. Olá pessoal, saiu agora de manhã o resultado do PIB do segundo trimestre do ano e a economia cresceu 0,2%. Apesar do resultado positivo, depois de 2 anos de quedas, a recuperação ainda é lenta. No trimestre terminado em junho, o resultado foi sustentado pelo setor de serviços, mas pressionado pela queda na indústria e nos investimentos. Além disso, o IBGE revisou os últimos 4 resultados do PIB. No primeiro trimestre de 2018, por exemplo, ao invés de um crescimento de 0,4%, a economia avançou 0,1%. E no G1 a gente mostra o caminho que nos levou a esse resultado do PIB. Veja aí, a greve dos caminhoneiros foi um dos fatores e também tem histórias de famílias e empresas que refletem a situação da economia brasileira. Todos os detalhes sobre isso estão no G1. E atenção, termina hoje a campanha nacional de vacinação contra sarampo e pólio. O Ministério da Saúde disse que até ontem mais de 2,5 milhões de crianças de 1 a 5 anos ainda não tinham sido vacinadas. Algumas cidades, os postos vão abrir amanhã. Os detalhes sobre isso estão no G1. Mari. Essa informação é importante, né? Algumas cidades precisa ficar atento porque tem prorrogação para amanhã. Valeu, Cauê! Falando em contraste, esse pelicano aí tá pouco contrastado, mas tá bem bacana. Ah, sim, muito obrigado. Até mais, bom final de semana, até segunda. Agora, a gente tinha a pergunta da Isabela perguntando sobre luz de celular, se pode provocar degeneração macular. Celular, computador, etc. Vamos entender, então, o que a luz azul, essa luz, que também está no sol, né? Faz com os nossos olhos. O que acontece? TV, celular, computador, lâmpada de LED, ou próprio sol. O que acontece nos olhos quando a gente olha muito para essas luzes? Na verdade, Maria, a gente está exposto à luz azul o tempo todo. Então, lógico, com mais uso de celular, computador, isso fica ainda em excesso. Mas vai na linha do que o Emerson explicou da degeneração macular. Porque essa exposição em excesso e a luz azul, violeta, ela prejudica e acelera, favorece a oxidação da retina. Com o passar dos anos e como estamos vivendo mais, a tendência é que com o tempo favoreça a alteração e a degeneração da retina. Eu acho que a gente não pode afirmar isso com toda certeza porque a gente ainda não viveu bastante
para obter esses resultados. Mas todo cuidado é sempre importante. Se a pessoa tiver esses sintomas aqui, né? Um cansaço na visão, olhos secos, irritação, coceira, precisa ficar atento que ela está ficando muito exposta? Precisa ficar atento, porque o uso dessas tecnologias favorecem a piscar menos. Você está tão atento e compenetrado, né, no iPad ou no computador e você pisca menos, você diminui o número de piscadas e aí, fora o foco para perto. Isso também estressa essa musculatura, porque o olho está relaxado para longe, mas para perto ele faz esforço para focar. Então cansa, resseca. Tem sim que cuidar. Dica para quem fica muito tempo no computador ou no celular. Então, tem que fazer umas pausas. Pode ficar, mas tem que levantar, vai no banheiro, toma um café. Dá para usar um colírio umidificante, né? De lágrima natural. Lágrima natural. Sai da direção direta do ar-condicionado, né? Tenta dar uma escapada. Então, tem que cuidar. Muito bem, agora vamos saber por onde anda Fernando Rocha. Esses últimos 2 meses e meio foram de muito esforço, de muita dedicação e disciplina para mim. Eu corri praticamente todos os dias. Tive ginástica, musculação, subida de montanha, fisioterapia. Puxa, foi muito difícil. Depois, uma viagem de 12 horas e mais uma viagem de 1 hora de carro até chegar em Chamonix, essa simpática cidadezinha aqui na França, que fica bem na divisa com a Suíça e a Itália. E também fica aos pés de uma famosa montanha chamada Mont Blanc. É aqui nesse cenário tão lindo que eu te convido para a nova série do Bem-Estar, que estreia na próxima sexta-feira. Sabe como chama? Sobe Rocha. Eita, que maravilha, viu, doutor Emerson? Eita, coragem. Coragem, corajoso. Obrigada, gente. Foi uma delícia o programa hoje. Legal, né? Muitas dicas maravilhosas. Voltem sempre. Se você perdeu alguma coisa, tá tudo lá. Globoplay. Vem aí o encontro, Fátima Bernardes. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana. Se cuida.